Essa visão para exercício errado, eu tenho certeza que você nunca viu. Chega aí. Salve, salve, lindos e lindas! Olha lá, Refundine na área. E a gente vai falar hoje de uma coisa que, olha, a probabilidade de você ter ouvido algo desse gênero é praticamente, assim, zero. Mas eu não vou falar que isso não aconteceu, porque vai saber, né? Mas, caraca, segura, porque é absurdo de legal. Antes de entrar no conteúdo, eu já quero pedir para você a inscrição e aquele likezão, porque isso aí dá aquela fortalecida aqui no canal, né? Então, por favor, faça isso. Se você é novo ou é nova aqui, seja bem-vindo, se acomode, sinta-se em casa. E se você achar que vale a pena, no final do vídeo você faz essas coisas que eu falei. Beleza? Vamos lá. Galera, é o seguinte, primeiro, eu quero compartilhar com vocês um pouco de como a minha cabeça funciona, legal? Então, ó, eu comecei a estudar musculação e a treinar musculação com 13 anos de idade. Então, buscava os exercícios, aprender como é que fazia, etc e tal, para fazer da melhor forma possível. E o Laércio, ele é chato na vida como um todo. O que é certo, o que é errado, e eu sempre estou pesando pelo certo. Beleza. Porém, quando a gente leva isso para a sala de musculação, as coisas mudam um pouco de figura. Então, olha só, há muito tempo, como é que funcionava? Eu olhava a galera fazendo exercício na academia e sabe aquele negócio, tem até um desenho, um post, sei lá, um meme no Instagram que a galera coloca muito assim, ó, tipo, escrito, eu pareço legal, mas eu corrijo as pessoas mentalmente. E aí isso pode ser para todas as coisas, mas aqui a gente está falando de treino. Então, eu era esse tipo de cara, que eu olhava assim e falava, nossa, mano, tá uma bosta aqui. Então, porém, com o passar do tempo, muitas coisas mudaram. Mas calma aí, eu quero que você segure essa informação. Beleza. Agora eu quero trazer para vocês uma coisa que um cara que é referência na nossa área, no fisiculturismo, ele disse em uma entrevista. Perguntaram para ele assim, ó, chama Charles Glass. Perguntaram para ele, professor, por que os atletas de alto nível treinam tão errado? E aí ele falou assim, se você treinar pesado, vai funcionar, qualquer coisa. Agora a questão é que isso tem um custo. E aí a gente vai lembrar do ícone, né, Ronnie Coleman, que treinou extremamente pesado e hoje está muito mal lá da sua coluna e etc e tal. Mas não que necessariamente isso vá acontecer, tudo bem? São só exemplos. Até aí, beleza. Vou trazer um outro cara agora, um cara brasileiro, que também é referência aí em toda a área de medicina esportiva, etc e tal. Paulo Musi. E aí, o Paulo Musi teve o presente, né, de fazer um treino com o Jay Cutler. E ele falou uma coisa interessante, porque assim, se você não viu, vale a pena você dar uma olhada, dar uma buscada aí. O Jay, quando ele treinava muito feio também. Na verdade, comparado aos atletas mais antigos que ele treinava até bonitinho, mas ainda treinava bem feio. Uma rosca alternada bem balançada, assim, sabe? E aí, o Musa, ele falou assim, eu preferi aproveitar o tempo que eu tava com ele, ao invés de ficar querendo corrigir os exercícios dele, porque é completamente passível de reajuste, de correção, tá? Ao invés de corrigir o cara, olha o que ele disse, eu preferi tentar entender como que ele conseguiu ganhar 4 vezes o Mr. Olímpia. Olha que louco. Então, o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Que os caras treinam mal, no sentido de técnica, no sentido de o que você vê o exercício como perfeito. Mas os caras estão tendo resultado, e não só resultado, os caras estão no topo. Porque quando a gente fala de um Mr. Olímpia, a gente está falando do cara que conseguiu alcançar o ápice. Porque, um campeão, um Mr. Olímpia, ele é o cara mais foda do fisiculturismo do planeta. Beleza? Então, é um título, caraca, se você conhece um pouco mais, você sabe do que eu tô falando. Mas aí, vamos voltar agora.
Então a gente viu que existem os exercícios corretos, é aquele que você vê o GIFzinho fazendo, ou você vê a imagem, etc e tal. Na minha época não tinha GIF, mano. Quando eu comecei a estudar isso aí, era a imagem, era o movimento inicial, o movimento final. Era isso que a gente via, tá? Legal. Tem isso. E totalmente oposto a isso, você tem os caras fazendo exercícios completamente errados, feios, mas os caras estão tendo muito resultado. Os caras estão chegando lá, beleza? E aí vai ter aquele cara, aquele aluno, se você treina há muito tempo, ou até se você é da área, você vai entender bem o que eu vou falar agora. Tem aquele cara, toda academia tem aquele bombadão, né? E eu falo bombadão é um cara tipo grande, né? O cara grande que treina feio pra cacete, aí chega lá o professor que saiu da faculdade com a cabeça quadrada, aí vai querer corrigir o cara. E aí o cara, eu já vi isso acontecer com muita arrogância até. O cara, ele vira e fala assim, professor, na moral, eu tô maior que você, mano. Já vi isso acontecendo. E já vi também outros falando o seguinte, eu treino assim há mais de 10 anos, eu nunca me machuquei, então eu vou continuar treinando assim. Já aconteceu também. Já vi com os meus olhos. Beleza. Como que a gente consegue aí, agora, analisar tudo isso e colocar dentro de um pensamento, digamos assim, com começo, meio e fim? Qual é a questão? Tudo depende muito. Então, hoje, como que a minha cabeça funciona? Quando eu vejo o cara fazendo o exercício e de baixo pronto eu olho e falo, mano, esse exercício, tecnicamente, ele não está certo. O que já logo na sequência vem? Isso graças a um grande amadurecimento meu, tudo bem? E eu carrego isso para outros âmbitos da vida também. E eu estou compartilhando aqui com você. Por qual motivo será que ele está fazendo desse jeito? Porque aí a parada muda. E aí eu quero te trazer um episódio, Contos do Lalá. Um episódio que aconteceu há pouco tempo agora, com a minha funcionária aqui de casa, Dona Vera. Ah, Dona Vera, um beijo pra Dona Vera. Minha vida sem ela seria, nossa, difícil. Vera, nossa, fantástica. Então, Dona Vera, olha só. E aí, a gente tem que ficar atento a tudo que está acontecendo, mano, porque a gente aprende com cada coisa que acontece, por mais assim, besta que seja, você aprende. Seguinte, olha só que viagem, hein? E aí você vai falar assim, mano, essa é doido mesmo. Mas olha que viagem, você vai aprender essa palavra agora. A Vera estava aqui em casa, e aqui a gente tem um copinho, assim, tipo, de alumínio, sei lá, de inox, aquele negócio, que coloca os talheres quando lava. Coloca o talher ali, tipo um escorredor. E eu não gosto de colocar a faca com a lança, né, com o fio, o corte para cima. Eu acho perigoso, então eu coloco a faca para baixo. Eu tenho uma faca de inox que ela é pesada e tal, e aí a Vera sempre lava essa faca e põe com a ponta para cima. E eu olhava aquilo, eu falava, puta, meu, mas assim é perigoso, vai que vai pegar um garfo, sei lá, alguma coisa vai mexer ali, e a lâmina tá ali, tá exposta. Aí, perguntei pra ela, falei, Vera, porque eu falei, meu, deve ter um motivo dela colocar assim. Vera, por que você coloca a faca assim, nesse escorredor? E ela falou assim, é porque o cabo dela, onde pega, sabe, é muito pesado. E se eu coloco ela com a ponta para baixo, ele tomba o copo. Percebe? Então, olha só. O meu certo para ela colocar com a lança para baixo, com a ponta para baixo, é errado. E o certo dela para mim é errado. Percebeu que louco? Então, e aí nesse momento eu vou falar para você o seguinte, uma coisa que eu vi da Monja Coen. Se você não conhece, vale muito a pena. Ela falou, respeite sempre o que o outro fala, porque a visão dele é outra. E ela faz, assim, uma coisa ridícula de simples, mas que se você aprofundar isso, você vai entender muita coisa. Ela fala assim, a partir do momento que você olha uma coisa, eu olho outra. E aí ela fala, o que você vê agora?
E aí eu te faço a pergunta, o que você vê agora? Possivelmente você está vendo uma tela de computador, uma tela de celular, sei lá, um tablet, que seja, você está vendo um dispositivo e atrás desse dispositivo alguma coisa aí, beleza? E aí, olha o que eu estou vendo agora. Eu estou vendo uma câmera com toda uma parte de iluminação atrás dela. E a gente está falando da mesma coisa. Mas eu vejo uma coisa e você vê outra. Consegue perceber? Consegue dar uma viajada nisso? Dar uma meditada sobre tudo isso? Então, quando a gente volta para o treino, primeiro, não existe certo e errado. Existe um motivo pelo qual está sendo feito. E hoje, até conversando com uma amiga da área esses dias, ela falou assim, não, eu sou completamente Caxias, eu não deixo meu aluno fazer nenhuma vírgula do movimento errado, etc e tal. E ela falou sobre isso e eu falei assim, então, eu já trabalho um pouco diferente. Eu já gosto do famoso caos controlado. O que é isso? Eu inicio o exercício de forma muito certa com o meu aluno. E eu exijo que ele entenda o que é para ser feito. Mas conforme a fadiga vai acontecendo, conforme ele vai cansando, a musculatura vai dando sinais que não aguenta mais, o movimento ele vai mudando. As articulações vão começando a se mexer, a movimentação do tronco como um todo também muda. E aí você pode interpretar isso como roubo. Mas aí eu te pergunto, será que não vale a pena deixar com que esse caos aconteça, com que toda essa, digamos, esse erro na execução aconteça? Porque com isso a gente ganha mais algumas repetições, a gente ganha mais um pouco de estímulo, mais um pouco de intensidade, entretanto, que não entre numa movimentação que se torne lesiva. Por isso que eu falo caos controlado. Então eu vejo que o aluno começou a roubar, eu deixo ele continuar. E dali para frente eu vejo quantas repetições são ali, digamos, saudáveis. E aí eu peço mais uma, peço mais duas repetições, que seja, e aí eu concluo. Porque eu vejo que já começa a caminhar para um ponto em que ele pode se machucar. Percebe que louco, né? Esse vídeo, eu iniciei esse vídeo com a intenção de ser muito mais filosófico mesmo, ao redor do treino, do que qualquer coisa. E eu espero que você tenha visto isso com todo o carinho do mundo, de coração mesmo, e se você pegar tudo isso e não refletir e não tentar efetivamente entender o que eu estou falando, ou pelo menos interpretar de uma forma que seja boa para você, não vai valer de nada. Então, eu te convido a refletir um pouco mais. Talvez assistir o vídeo novamente, talvez terminar de assistir ele agora e aí dar uma pausa em tudo que você está fazendo e pensar um pouco mais, aprofundar aí as ideias, porque de forma superficial a gente não chega a quase lugar nenhum. Demorou? Então vamos fazer o seguinte, se inscreve aí, deixa aquele likezão também, o meu Insta tá aqui embaixo. Vai ser um prazer te receber lá. Um beijo, até o próximo vídeo.